Pessoal, então olá. Aqui a gente vai estudar agora o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Sejam dois números naturais quaisquer, um A e um B, o menor múltiplo entre eles é chamado de mínimo múltiplo comum e é representado pela sigla MMC de A e B. Então vamos no exemplo, calcular o MMC de 4 e 6. Como é que a gente resolve isso? Então a gente coloca os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4. Quais são? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. O que são os múltiplos? É o resultado das tabuadas. Então olha só. Os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 é o que? É o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36 e assim por diante. É o resultado da tabuada do 36. Então, qual é o menor múltiplo entre o 4 e o 6? Ó, os múltiplos. Primeiro, a gente sempre identifica os múltiplos comuns entre os dois. Então, os múltiplos comuns são quem? É o 12, o 24 e só, né? E depois o 36. Qual é o menor deles? O 12. Então, percebemos que o menor múltiplo comum é o 12. Logo, o MMC de 4 e 6 é igual a 12. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, bem basicão, bem simples, bem apresentado. Lembrando que mão tem memória, a gente só aprende copiando e escrevendo, certo? Então, vamos a um método prático, certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte. Então, aqui, apagando essa primeira parte, né? Tudo na matemática tem um processo prático, certo? O MMC não é diferente. Então, no vídeo passado, na semana passada, vocês perceberam que a gente estudou a decomposição em fatores primos. Que é o que? A decomposição, você tem um número natural, certo? Aqui no lado direito. E você vai decompor do lado esquerdo em fatores primos, em produtos primos. Então isso que a gente vai usar agora, ó. Cálculo do MMC pela decomposição em fatores primos. Lembrando do vídeo da semana passada, que são números primos, tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E o que a decomposição também nos mostra? Que a decomposição daquele número é única, não tem outra. Então, e os números primos é muito usado nesse processo aqui. Então,
Vamos fazer o exemplo ali, ó, MMC de 4 e 6, certo? Então, 4 e 6. Os dois números são pares. Então, qual é o primeiro número primo? Lembrando que os números primos são quem? Ó, os números primos, os primeiros números primos são quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 19 e assim por diante, certo? E lá vocês têm que ver também o vídeo que eu explico dos critérios da divisão exata do 2, do 3 e do 5, ok? Revejam esse vídeo. Então, olha só, o 4 e o 6 são pares. Então, eu consigo dividir ambos por 2, certo? Qual é a metade do 4? O 2. Qual é a metade do 6? O 3. Tem número par aqui dentro ainda? Tem. Então, eu continuo por 2. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá uma divisão exata. Então, eu abaixo 3. Certo? Agora, restou 1 e o 3. O 3, ele é primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Então, 3. 1, eu abaixo 1, porque 1 ele não é primo e nem composto. Lembram daquele vídeo? E 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse produto aqui, ó, o que a gente faz? 2 vezes 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o MMC entre 4 e 6 pela decomposição em fatores primos. Então, esse método aqui é muito mais prático, certo? É muito mais prático de usar porque ele ocupa menos espaço, ele não precisa, por exemplo, saber a tabuada do número inteira, né? Isso é importante, não deixa de ser importante de forma alguma, mas evita erros, evita confusões. Então, vamos a um outro exemplo de regra prática, certo? Um problema envolvendo isso. Então vamos lá. Vamos lá, um problema. Aqui, ó, um exemplo. Dois trens partem ao mesmo tempo em trilhos separados. O primeiro trem retorna à estação a cada 4 minutos. E o segundo trem a cada 6 minutos. Pergunta-se, após
quantos minutos esses dois trens se encontrarão na estação juntos novamente. Certo? Então, dois trens partem do mesmo tempo em trilhos separados. O primeiro trem retorna à estação a cada 4 minutos e o segundo trem a cada 6 minutos. Após quantos minutos esses dois trens se encontrarão na estação novamente? Então, olha só. É um probleminha parecido com o nosso exemplo, certo? Que a gente tem que mostrar o seguinte. Eles vão se encontrar em determinado tempo. Então, olha só. O primeiro trem, eu vou fazer de duas maneiras. Primeira maneira. Certo? O primeiro trem parte em quantos minutos? Em 4 em 4. Então, ele parte 4 minutos depois, 4 minutos depois, 8. 4 minutos depois, 12. 4 minutos depois, 16. 4 minutos depois, 20. 4 minutos depois, 24 e assim por diante. E o segundo trem, a cada 6. Então, aqui ele parte em 6 minutos. 6 mais 6, 12. Depois, 18 minutos, 24 minutos, 30 minutos e 36 minutos e assim por diante. Certo? Após quanto tempo de partida da estação eles vão se encontrar novamente? Então, tem que ser o menor tempo. Então, a gente vai descobrir que ele se encontra no 12 e a cada 24 minutos. Então, mas qual é o menor tempo? É o 12. Então, o MMC de 4 e 6 minutos é o 12. É a nossa primeira maneira. Ok? Segunda maneira. A segunda maneira é o seguinte. Você pega, pelo jeito da decomposição entre fatores primos, você pega o 4 e o 6 e repete o processo do primeiro exemplo. Que é o quê? Os dois são pares, então dá por 2, certo? Dá o 2 e dá o 3. Aqui, tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Tem. Então, o 2. Aqui fica 1, abaixo o 3. O 3 dá por 2 ainda? Não. Qual é o próximo número primo? O 3. Então, o 3 dá 1 e dá 1. Logo, eles se encontrarão em 2 vezes 2 vezes 3 dá igual a 12. Logo, se encontrarão em a cada 12 minutos. Então, pessoal, esse é o MMC. Aí lá na plataforma tem os exercícios, qualquer coisa, me chamem, né? Digam para eu explicar melhor, né? Eu tenho que ter um retorno. Então, assim, duas maneiras. Professor, qual é a mais fácil? Aquela que vocês mais se adaptam. Matemática tem 3 coisas: disciplina, esperteza e criatividade.
Então, olha só. Aquelas que vocês mais se habituarem, vocês usem. Aqui a decomposição em fatores primos, que é a segunda maneira, e a primeira maneira para o resultado de tabuada. Ok? Só que a segunda maneira ela é mais usada também quando os números aqui são muito grandes. Certo? Lá no exercício a gente vai ver isso melhor. Ok? Bons estudos!